Boa tarde a todos. Vamos continuar então o nosso curso de compiladores, falando agora sobre os comandos de controle if e if-else. Em uma linguagem de programação, os comandos de controle de processamento correspondem aos laços, também conhecidos como comandos de repetição, e também aos comandos de condição. Então, nessa aula, nós vamos falar dos comandos de condição if e if-else. Os comandos de condição são os comandos if, if-else e switch case. Nós vamos discutir só os comandos if e if-else, porque se você consegue implementar esses comandos if e if-else, você também vai conseguir implementar o comando switch case, que é uma variação do comando if-else. No caso, um comando if-else que você tem vários else-ifs. Os comandos de repetição são os comandos while, do while e for. Então, na próxima aula, nós estaremos discutindo o comando while. E se você consegue implementar o comando while, você também consegue implementar os comandos do while e for, que são variações do comando while. Então, o mais importante é você saber implementar o if, o if-else e o while. Os outros comandos são apenas variações desses comandos. Então, nesses exemplos, vamos tratar dos comandos if, if-else e while. E os demais comandos aí, o for, o switch case, eles vão ser tratados de forma parecida, então isso eu vou deixar como exercício para vocês. Então, na gramática desse exemplo aqui, além de todas as regras de produções, além de todas as construções que nós tínhamos anteriormente, nós vamos acrescentar mais dois comandos aqui, né? Além do comando read e write, nós vamos ter também o comando if e o comando de atribuição. O comando if vai ser implementado pelo não terminal if statement e o comando de atribuição pelo não terminal assign statement. Então, o comando if ele vai ser constituído da palavra if, abre parênteses, uma expressão booleana b, fecha parênteses, begin, comandos, statements, end, e aqui um else opcional aqui. Então, na BNF, né, Backus-Naur forma de Backus-Naur, um colchete significa um item opcional. Assim como o abre chaves e o fecha chaves significa repetição, na forma de Backus-Naur, o colchetes significa item opcional. Então, esse else aqui, ele é um else opcional. E ele sempre vai estar associado ao if mais interno quando ele existir, né? Então, é assim que nós vamos fazer a desambiguição do else aqui. O comando de atribuição, o assign statement, ele vai ser um identificador recebendo uma expressão, ponto e vírgula. Essa expressão é uma expressão aritmética, do tipo que a gente já viu anteriormente. Ou seja, é uma expressão aritmética aqui com operadores mais, menos, vezes e divisão. Então, nós vamos reutilizar o código para expressões que nós tínhamos já implementado no exemplo anterior. Nós vamos incorporar esse código nesse exemplo aqui para ele ficar um exemplo mais completo. A expressão booleana, ela pode ser uma expressão aritmética, simplesmente uma expressão aritmética, ou uma expressão relacional, que é o Relational Expression aqui, implementado pelo não terminal Rel Expression. Então, uma expressão relacional é o quê? É um ID seguido de um operador relacional seguido por uma expressão aritmética. Veja que essa forma de expressão booleana ela é bem simplificada. Por quê? Você não pode fazer operação OU, você não pode fazer operação E, você não pode fazer operação de negação, né? Mas para os nossos objetivos aqui, ela é mais do que suficiente, por enquanto. Então, a nossa expressão booleana ela pode ser uma expressão aritmética, uma E, um Ezão aqui, né? Ou uma expressão relacional. E uma expressão relacional é o quê? Um ID, um operador relacional e uma expressão aritmética.
tá certo? Então nós vamos construir o nosso comando if em cima dessa gramática simplificada aqui, e depois vai ficar como exercício vocês implementarem expressões relacionais mais complexas. Eu vou explicar aqui durante a aula como fazer isso, e vai ficar a cargo de vocês fazer aí como exercício, como trabalho. Então, quais vão ser os requisitos aí que nós precisamos ter para a gente poder implementar o comando if e o comando if-else? Primeira coisa, né? Nós precisaremos aí criar tokens relacionais maior, maior igual, menor, menor igual, igual, recebe, né? Todos esses comandos aí, né? Eles vão ter que ser criados aí no analisador léxico. Então nós temos que mexer, nós temos que modificar o analisador léxico para incluir esses tokens. A gente tem que incluir também palavras reservadas, né? Palavra if, palavra else. Se elas não estiverem lá, a gente tem que colocar. A gente também tem que criar tokens para blocos no léxico. Begin e end, né? Porque um bloco é o quê? Begin, um conjunto de comandos, e o end. Então as palavras begin e end também tem que estar no léxico. A gente tem que criar essas funções para expressões no sintático, né? Mas elas já foram criadas no exemplo anterior, nós vamos incorporar aqui. A gente vai ter que fazer um else if para incorporar os novos comandos no sintático, para poder tratar o if, para poder tratar o while. E como esses comandos envolvem desvio para uma determinada posição de memória, você tem que criar rótulos no gerador de código também. Você tem que criar funções que geram rótulos automaticamente para esses comandos, né? Vamos discutir sobre isso mais adiante. Então aqui você tem S de statement, e esse statement, esse comando, vai ser um comando if. Esse comando if ele vai começar com a palavra reservada if, seguido de abre parênteses, seguido da expressão booleana b, seguido de fecha parênteses e seguido de um bloco S1. Como que nós vamos traduzir esse comando if para código de máquina? Então a tradução de if b faça S1 vai ser o quê? Vai ser o código de B, o código da expressão booleana, que nós vamos representar aqui na figura como b.code, seguido do código para S1, que nós vamos representar na figura aqui por S1.code. Então a primeira coisa que a máquina vai fazer é avaliar a expressão booleana, ou seja, ela vai fazer b.code. Quando ela terminar a avaliação de b.code, ela pode desviar para dois possíveis endereços de memória. O b.true, que consiste no código de S1, e o b.false, que é o código que vem depois de S1. Se ela desviar para b.true, e muitas vezes ela não tem nem que desviar, porque b.true é exatamente o que vem depois de você avaliar a expressão b, né? Então aqui você, no caso, teria um salto condicional para b.false, ou você pularia uma expressão que salta para b.false, ok? Então b.true é exatamente o código que existe depois de você avaliar a expressão b. Então depois de você avaliar a expressão b e você constatar que ela é verdadeira, ou seja, ela é diferente de zero, né? Verdadeiro é tudo que é diferente de zero, falso é zero, né? Então você constata que a expressão ela é diferente de zero, então ela é verdadeira, então você vai fazer o código S1, né? Então você não tem que desviar para b.false, né? Então você não tem que dar um desvio aqui, um jump para b.false. Você simplesmente, depois de avaliar a expressão, você continua a execução do seu código. Caso contrário, né, caso o resultado da expressão, né, o resultado de b.code seja zero, você vai fazer o quê? Você vai desviar para b.false, ou seja, você vai pular o conjunto de comandos S1 aqui. Ok? Agora, lógico que isso depende da máquina que você está trabalhando, do assembly que você está trabalhando, né? Então aqui eu estou colocando uma observação que dentro de b.code pode existir saltos baseados no valor de b. Então se b for verdadeiro, o controle pula para a primeira instrução de S1.code, e se b for falso, o controle pula para a instrução seguindo S1.code.
né? Então, esse é o caso do if simples, ou seja, do if sem o else. Então, como eu disse para vocês, normalmente após avaliar a expressão B, né? Veja que a expressão B ela é avaliada em tempo de execução. O que você faz é gerar o código para que a expressão B ela seja avaliada quando esse código for executado, né? Então, após você avaliar a expressão B, né, você não necessita de duas instruções, né? Uma saltando para B.true e outra saltando para B.false. O que fazemos aqui no código que nós estamos gerando, né? A gente está gerando aqui código para a arquitetura x86, né? A gente faz o quê? Um jump condicional para o B.false, né? Ou seja, você pula o código no interior do if, caso o resultado da avaliação da expressão booleana seja falso. No caso da expressão booleana ser o resultado de uma comparação, né? Comparação essa que usa um operador relacional para comparar o resultado de uma expressão complexa com uma variável, né? Então você tem uma expressão aritmética que você está comparando com uma variável e para fazer essa comparação você está usando um operador relacional, né? Então você vai gerar código para essa construção. Então, se sua expressão booleana for uma expressão booleana desse tipo simplificado, né, ou seja, a comparação de um identificador com uma expressão aritmética, você não precisa de muita engenhosidade para você gerar código, né? O código produzido, para você fazer o salto, ele pode ser simplesmente uma instrução de salto que é oposta à condição do operador. Para falar, então, como que é a geração do código para o comando if, nós precisamos primeiro falar como que é a geração de código para uma expressão booleana, né? E também falar como que é a geração de código para um salto condicional que segue essa expressão booleana. Então, para você gerar código de instruções de salto condicional, instruções essas que ficam após o código de avaliação da expressão booleana, então você tem o seguinte, você tem um código que você vai gerar para avaliar a expressão booleana. Esse código vai avaliar a expressão booleana em tempo de execução. E após a avaliação dessa expressão booleana, você vai ter um salto condicional. Então, há duas possibilidades para você fazer esse tipo de geração de código. Então, a primeira delas é uma geração mais simples, né? E a gente vai usar essa geração, a gente pode utilizar essa geração quando temos apenas uma expressão lógica ou expressão booleana, que é a mesma coisa, né? Do tipo id, operador, expressão. Esse operador aqui, eu quero dizer que esse operador ele é um operador relacional, né? Então, o que seria um operador relacional? Maior, maior igual, menor, menor igual, igual ou diferente, tá? Então, o operador relacional pode ser um desses operadores que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, dentro do parênteses do seu if, você só tem uma expressão desse tipo aqui, que segue esse formato aqui, no interior do parênteses do if. Então, nesse caso, se você tiver disponível no conjunto de instruções da sua máquina, no conjunto de instruções alvo da sua compilação, né, no conjunto de instruções da máquina para a qual você está gerando o código, diferentes tipos de instruções de salto, você pode usar uma instrução de máquina que corresponde à função complemento do operador. Como assim? Em matemática, a gente tem o princípio da tricotomia, né? Então, ou um número é menor que o outro, ou um número é igual ao outro, ou um número é maior que o outro. Não existe uma quarta possibilidade, né? Por isso que se chama princípio da tricotomia, porque você tem três possibilidades. Então, se seu operador for operador maior, você vai usar a instrução de máquina jump less equal ou jump below equal. Qual que é a diferença das duas? Se você está tratando com números inteiros ou números com sinal, inteiros com sinal, então você vai usar jump less equal se seus inteiros são com sinal. Se seus inteiros são sem sinal, você vai usar jump below equal. Ok? Então, números com sinal, jump less equal. Números sem sinal, números unsigned, em C, por exemplo, jump below equal. Então você verifica o seguinte, né, que menor ou igual, less equal, é o complemento de
maior, segundo o princípio da tricotomia, né? Se a instrução for maior ou igual, qual que seria o complemento? Menor, né? Então você usa jump less se os números forem com sinal, ou jump below, né? Se os números forem sem sinal. Se for menor, você vai usar jump greater equal ou jump above equal, né? Se for menor ou igual, você vai usar jump greater ou jump above. Se for igual, você vai usar jump not zero, né? Porque quando você faz uma comparação, na verdade, a máquina está fazendo uma subtração dos dois números. Se a subtração der zero, é porque os números são iguais. Então, você vai pular se eles não forem iguais. Então, jump not equal, né? Diferente, a subtração não dá zero, ela dá um valor diferente de zero. Então, você vai pular se a instrução for zero, né? Como é que nós vamos utilizar isso daí no nosso código, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Que é esse exemplo aqui. Então, nós temos aqui um código bastante simplificado. Veja que essa expressão aqui, A maior que 5, ela segue o formato que a gente está falando, né? Ela segue esse formato aqui, né? Identificador, operador, expressão. Então, o nosso identificador, no caso, é A, e a nossa expressão, no caso, é a constante 5, né? Como que vai ser a geração de código para essa expressão aqui? Você vai colocar o conteúdo de A em um registrador, porque A, no caso, vai ser um endereço de memória, né? Quando você traduz para o assembly, os seus identificadores viram endereços, então você vai pegar o conteúdo do endereço A, mover para RAX. Ah, mas o A é inteiro, né? Imagina, por exemplo, que o A é um long int, então ele vai ter 64 bits, então você vai movê-lo para RAX, né? A quantidade de bits aqui não é tão importante. Aí você vai mover a constante B para RBX e vai comparar os dois valores, né? Vai comparar RAX com RBX. Aqui é a sintaxe do NASM, tá? Se fosse um outro montador, poderia ser, por exemplo, ao contrário. Mas aqui na sintaxe NASM, você está então aqui na sintaxe NASM você está comparando RAX com RBX. Esse é o código gerado pelo não terminal B. Então, o não terminal B corresponde à função B. E a função B é a responsável pela análise sintática de A maior que 5, ou seja, da expressão booleana aqui sua. E o não terminal B, a função B, é que vai ser responsável por gerar esse código que vocês estão vendo nesse quadrado aqui, nesse retângulo aqui. Veja que o jump, né, ele não faz parte do código da expressão. O jump ele faz parte do código do comando if. O jump ele vai ser gerado pelo comando if, não pela função que avalia a expressão, e sim pelo comando if. O corpo do if tem B recebendo 3. Então, esse código B recebendo 3 é esse que está mostrado aqui, né? Que é gerado pelo não terminal statements, né? Que é gerado pelo não terminal statements e que é analisado pela função statements, né? Então, é esse código aqui. E depois do if, você tem C recebendo 2. Então, C recebendo 2 gera esse código aqui, né? Nota que o jump é para um label 0, né? Esse label 0 é um label gerado automaticamente pelo compilador, tá? Então, você vai fazer esse jump condicional aqui, né? Para um label gerado automaticamente pelo compilador. Então, dentro do comando if, você invoca uma função, né? Que vai gerar esses labels automaticamente para você. E esses labels são o quê? Endereço de memória do código assíncrono que vai ser gerado, ok? Então, você tem uma função responsável por gerar o rótulo e uma função responsável por emitir o rótulo. A função responsável por gerar o rótulo vai ser a generate label name. E a função responsável por emitir o rótulo vai ser a genLabel, que a gente vai ver mais adiante. Mas o ponto é o seguinte, né? O jump aqui ele é gerado dentro do comando if, né? Então, por exemplo, se você tem uma função que faz análise sintática dessa porção de código aqui, ou seja, faz análise sintática da sua expressão booleana, você teria que passar como parâmetro para essa função
parâmetro, no caso, passado por referência, que operador que está dentro desse código aqui, para depois você recuperar esse operador e poder gerar esse label, esse jump condicional aqui, esse salto condicional aqui, né? Então você passa por referência o operador que vai ser utilizado dentro da expressão booleana, e depois, a partir do tipo de operador que você tem, você gera o jump correspondente. Né? Faz um switch case aí e gera o jump correspondente aí. Mas veja que isso daqui é bastante limitado, né? Porque você só pode ter expressões booleanas que casam com esse padrão aqui. Se você tiver uma expressão booleana que tem ou, que tem e, né? Você já não vai conseguir fazer uma geração de código eficiente. Você já não vai conseguir fazer uma geração de código seguindo esse esquema aqui, porque né, a geração poderia ficar muito complexa. Então veja que nesse caso aqui, né, o nosso operador é maior, então a instrução assembly gerada foi jump below equal label 0. Ok? Então, o que significa isso, né? Significa o seguinte, se A for maior que 5, eu entro no if. Se ele for maior ou igual a 5, é que eu pulo o if e vou para o comando seguinte. Então, se ele for maior ou igual, eu pulo essa parte aqui. Certo? Eu pulo essas duas instruções aqui. Né? Ou seja, eu pulo o interior do if aqui e vou para o comando seguinte ao if. Se ele for o quê? Maior ou igual. Certo, pessoal? Então, por isso que eu uso o complemento do operador aqui para gerar a instrução. Certo? A segunda forma de geração de código consiste em avaliarmos a expressão lógica e empilharmos o resultado. Então, tratamos a expressão lógica como se ela fosse aritmética, porém o resultado final da expressão lógica ou é 0 ou é 1. Esse esquema de geração aqui, apesar de parecer mais complicado no início, ele pode ser expandido para trabalhar com várias subexpressões lógicas, como veremos mais adiante. E note o seguinte, nós estamos usando um esquema que também é usado na linguagem C, que é considerar verdadeiro qualquer valor diferente de 0 e falso valor 0. Na verdade, a gente coloca verdadeiro como sendo 1 e falso como sendo 0, tá? Mas poderia ser qualquer valor diferente de 0 verdadeiro e o valor 0 sendo um valor falso. Então, note que o resultado final é empilhado, né? Então, o comando if ele tem que fazer o quê? Ele tem que desempilhar o resultado e comparar com 0. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo de como que esse esquema é implementado. Esse esquema de geração de código é implementado. Então, como é que nós vamos fazer esse esquema de geração de código? Veja que aparentemente ele é mais complexo, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco que ele vai poder ser adaptado aí. Então, nós temos aqui a nossa expressão booleana, que é A maior que 5. Né? Nós vamos fazer a mesma coisa que antes, né? Mover o conteúdo de A para RAX, a constante 5 para RBX. Então, nós vamos mover para um outro registrador aqui, que vai guardar o resultado da avaliação da expressão booleana, que no caso vai ser RCX. Nós vamos mover para RCX0. Então, nós estamos assumindo inicialmente que o resultado da expressão booleana vai ser 0. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos comparar RAX com RBX. Se RAX for menor ou igual a RBX, nós vamos pular para labbool 0. Pulando para labbool 0, nós vamos empilhar RCX. Então, RCX está com 0, nós vamos empilhar quem? Nós vamos empilhar 0. Né? Por quê? Porque A não é maior que 5. Né? Então, A maior que 5 é o quê? 0. Né? Então, nós vamos empilhar 0. Caso contrário, né, se A for maior que 5 realmente, né, se A for maior que 5, essa instrução jump below equal labbool 0 não vai ser executada. Então, nós vamos para a próxima instrução, que é o quê? Move RCX1. Então, a RCX estava com 0, passou a ser quem? Passou a ser 1. Então, nós vamos empilhar quem? Nós vamos empilhar 1. Né? Então, nota que o resultado da avaliação da expressão booleana é 1 ou 0, e esse resultado ele foi empilhado na pilha. Esse código aqui que segue
né, o código gerado pela expressão booleana, o código gerado pela expressão booleana é esse quadrado aqui, é esse retângulo aqui. Esse retângulo aqui, ele é o retângulo do comando if, tá? Gerado pelo comando if. Então, o que o comando if vai gerar? Ele vai desempilhar o que está na pilha para RAX. Então, pop RAX tira o que está na pilha e coloca em RAX, compara RAX com 0, e se RAX for 0, ele vai pular o que está dentro do if, né? Ou seja, né, se a expressão for 0, né, se for if 0, ele não vai fazer o que está dentro do if, ok? Então, ele vai pular para o próximo comando que vem depois do if, porque você não tem o else, né? Então, ele vai pular para label 0. Label 0 aponta para quem? Aponta para C recebe 2, que é move RAX2, move RAX para o conteúdo de C, ok? Então, esse jump 0 label 0 vai pular o que está dentro do if, que é B recebe 3, que foi gerado por statements, que é um statement, então foi gerado por statements, pelo não terminal statements. E esse label 0 é um rótulo gerado automaticamente pelo compilador, como eu falei para vocês, né? Você tem uma função generate label name, que gera o nome do label, e genLabel, que emite o label para o código assembly. Veja que nesse caso aqui, nós temos uma única expressão do tipo ID, operador relacional, expressão, né? ID é quem? A e expressão é quem? A constante 5, né? Só que esse esquema aqui, ele tem uma vantagem, que ele pode ser expandido para incluir mais operadores lógicos, né? Mais expressões lógicas. E essas expressões lógicas, que no caso vão ser subexpressões lógicas, elas podem ser concatenadas ou combinadas usando operadores lógicos, como nós vamos ver adiante, tá? Uma questão interessante aqui é que também nós estamos usando o complemento do operador relacional para gerar a instrução de salto. Então, inicialmente nós colocamos 0 em RCX e nós vamos usar aqui o complemento do operador relacional. Então, se o operador relacional é maior, nós vamos usar a instrução em assembly jump below equal, né? Mas você poderia fazer um esquema diferente. Por exemplo, se você colocasse 1 em RCX, você poderia usar exatamente não o complemento do operador lógico, mas uma instrução que corresponde exatamente ao operador lógico, né? Então veja que se você colocar 1 em RCX, você pode utilizar para a instrução de salto a mesma semântica do operador. Então, se o operador for maior, você vai pular se a comparação de RAX com RBX, você vai pular se na comparação de RAX com RBX, RAX for maior que RBX. Então, se RAX for maior que RBX, você pula para lab bool 0, né? E aí RCX já está com valor 1. Caso contrário, você move 0 para RCX. Inclusive, esse esquema é o que nós vamos estar utilizando aqui no código que eu vou mostrar para vocês aí para avaliação de expressões booleanas. Ok? A grande vantagem desse esquema que eu estou mostrando para vocês é que ele permite a avaliação de expressões mais complexas, né? Como assim, professor, expressões mais complexas? Expressões que não envolvem apenas uma simples comparação de um identificador com o resultado de uma expressão aritmética, e sim várias expressões booleanas, né, ou subexpressões booleanas, com várias condições. Então, nesse caso, você precisa adotar um esquema de geração mais complexo. Só que esse esquema que a gente mostrou para vocês por último, ele facilita a geração de código, como a gente vai ver agora, né? Então, por exemplo, né, você tem um if aí, né, e a sua expressão booleana dentro do if, ela é constituída por 3 subexpressões, que a gente está chamando de E1, E2 e E3. Tá certo?
Observando então, nós verificamos o seguinte, que E1, E2 e E3, né, E1, E2 e E3, elas seguem aquele template que eu mostrei para vocês, né? Você tem um identificador, um operador relacional e uma expressão, que pode ser uma constante, um operador, enfim, uma expressão aritmética aqui. E aí essas expressões, elas são conectadas por operadores lógicos. Então aqui temos operador OR, temos operador E. Então nós estamos chamando essas expressões que seguem aquele template que eu mostrei para vocês de subexpressões. Poderíamos ter inclusive o operador NOT negando uma subexpressão, ok? Então veja como é que é feita a geração de código aqui, né? Exatamente como antes, né? Então, por exemplo, para E1, a gente move o conteúdo de A para RAX, o conteúdo de B para RBX. RCX, no caso, é o registrador que vai guardar o resultado da avaliação da minha subexpressão. E aí, inicialmente o RCX ele recebe 0. E aí eu vou fazer um jump condicional, conforme a gente viu antes. E, finalmente, nós vamos empilhar RCX. Para a subexpressão E2, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou mover C para RAX, D para RBX, 0 para RCX, comparar RAX com RBX, pular, né? Se for maior ou igual, porque aqui é menor, né? E mover 1 para RCX, caso seja menor, né? Eu movo 1 para RCX e empilho RCX. Então eu vou avaliar a subexpressão 3, empilhar o resultado, e depois eu vou fazer o E das duas subexpressões. Então, esse código aqui, pop RAX, pop RBX, AND, porque é a operação E, lógica, né? RAX, RBX e push RAX, é a avaliação do E lógico entre as subexpressões E2 e E3. É lógico que vocês sabem, né, das aulas anteriores, que a precedência dos operadores é dada pela gramática. Então, é a gramática que vai, após empilhar os resultados das subexpressões E3 e E2, fazer o E lógico após esse empilhamento e empilhar o resultado da avaliação de E2 e E3, né? Ok? E, finalmente, também a gramática vai fazer o OR de E2 e E3 com E1, né? Que são essas instruções aqui, ou seja, desempilha o que está na pilha para RAX, desempilha o que está na pilha para RBX, faz a operação OR de RAX com RBX e empilha o resultado. Veja que o valor final da expressão completa vai ficar na pilha. E esse valor que vai ficar na pilha ou é 0 ou é 1. Para poder emitir o código para a instrução de salto, iremos desempilhar esse valor para um registrador e comparar esse registrador com 0. Então veja que agora você não tem mais maior e menor, maior igual, menor igual, não. Ou é 0 ou é diferente de 0. O que você tem na pilha ou é 0 ou é diferente de 0. Então a comparação nesse caso vai ficar muito simples, porque as instruções que você vai usar ou vai ser jump zero ou vai ser jump not zero, né? Ok? E como é que funciona isso? Então, você tem aqui o código da expressão booleana, que eu estou representando por 3 pontinhos aqui, né? Que é aquele código todo, né? É esse código todo aqui que a expressão booleana gerou para você. Tá? Então, esses 3 pontinhos representam esse código. O que você vai fazer? Desempilhar o que está na pilha para RAX, comparar RAX com 0. Se RAX for 0, esse jump zero ele vai pular se RAX for 0. Então, se RAX for 0, você não vai entrar no if. Então, você vai pular essas instruções aqui, que são o corpo do if. E vai para label 1. Ok? Label 1 aqui no caso. Label 0 e label 1, eles estão apontando para a mesma região de código, né? Que é o código após o if. Nesse caso aqui, porque você não tem a parte else. Né? Então, você vai pular essas instruções aqui, né? Que são A recebe C
e C recebe D, né? A recebe C, move conteúdo de C para RX, move RX para conteúdo de A, move conteúdo de D para RX, move RX para conteúdo de C, ok? Então, se E1 ou E2 e E3 é 0, você vai vir para cá, né? Caso não seja 0, o que você vai fazer? Você vai fazer o interior do if, vai fazer o corpo do if aqui, e depois você vai fazer o código que tem depois do if, que é o código apontado por label 0 ou label 1. Então, label 0 e label 1 apontam ambos para o código após o if, pois não existe a parte else. Aí você fala assim, professor, por que tem label 0 e label 1? Por que não tem só label 0? É porque eu estou gerando os dois labels independente da existência ou não do else. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês. Então, os labels eu estou sempre gerando, e se não tiver a parte else, eles vão apontar para o mesmo lugar. Tá? Porque isso, para mim, pareceu uma geração mais simples, e o NASM não reclama se você tem dois labels apontando para o mesmo lugar, apesar de você estar usando apenas um. E quando você tem a parte else? Se você tiver a parte else, muda algumas coisinhas. Primeiro que você tem o código da expressão, continua tendo o código da expressão antes do if. E aí você tem, caso a expressão seja verdadeira, o código para S1, né? Então b.true está apontando para o código S1. No final do código S1, que é o código dos statements aqui que estão dentro do if, né, que estão no corpo do if, você tem um goTo incondicional para sSetaNext. sSetaNext vai apontar para o final da construção if-else. E b.false vai apontar para a primeira instrução de s2.code, que é os statements que estão no corpo do else. Então, o b.false está apontando para s2.code. E depois de s2.code, você tem s.next, que é o código que continua aí depois da construção if-else. Nota que se você faz o if, você não faz o else. Por isso que você dá goTo para s.next aqui, ok? Você vem para cá. Tá? E se você faz o else, né, você vem direto para b.false, né, executa o s2.code e depois vai executar o s, vai executar a partir da instrução s.next, que é o código que segue a construção if-else. O arrow, ele não faz a geração de código como eu. Ele não gera dois labels, mesmo que ele não vai usar. Ele só gera o label se ele vai usar. Então, tem um esquema de atributos aí para você poder reutilizar os labels caso o if esteja dentro de um while, ou caso o if esteja dentro de um case, ou if dentro do while. Para você não gerar labels excessivamente, o arrow ele faz um esquema melhor de geração de labels aí, onde ele usa atributos. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo da construção if-else, né? Então, nós temos o código da expressão booleana aqui, né? Então, nós temos um código aqui que vai avaliar a expressão booleana que está no interior dos parênteses do if. Essa avaliação vai ser feita em tempo de execução, né? Em seguida, você vai desempilhar RX, comparar RX com 0 e pular para label 0, caso RX seja 0. Label 0 é o label que aponta para o começo do else. Ok? Caso RX não seja 0, né? Ou seja, você tem um if 1 aqui, você vai fazer o if. Você vai fazer essa parte dentro do if aqui. Então, você vai fazer A recebe C e C recebe D. Então, você vai mover C para RX, mover RX para A, mover D para RX, mover RX para C. E depois que você fez o if, você não vai fazer o else. Então, você vai pular para label 1, e label 1 é o label que vem depois do else, depois do corpo do else, que vai apontar para o código que está depois do corpo do else. Ok? E o corpo do else é o quê? A recebe D, C recebe B. A recebe D, move RXD, move para RX o conteúdo de D, move para o conteúdo de A RX, move conteúdo de B para RX, move RX para o conteúdo de C. Ok? O que você deve verificar aqui? Ó? Essas instruções aqui, ó,
pop RAX, comp RAX0, jump 0 label 0 e jump label 1, elas são geradas pela construção if, pelo comando if, certo? Essas instruções aqui, desse quadrado aqui, elas são geradas pelo non-terminal statements, ok? Non-terminal statements correspondente a essa parte aqui. E essa parte aqui é gerada pelo non-terminal statements correspondente a essa parte aqui, ok? Então, essas partes aqui, ó, pop RAX, comp RAX0, jump 0 label 0 e jump label 1, elas são geradas pelo comando if, ok? O comando if com o else ou o comando if sem o else, eles são o mesmo comando, já que o else é opcional, ok? Eles são tratados dentro do código como o mesmo comando. Então, aparecer um if, pode ser que apareça o else ou pode ser que não apareça, né? Mas o tratamento é feito no interior sempre do if, porque o if sempre vai aparecer, independente do else. Você não tem else sem if. Se você tiver else sem if, você tem o quê? Um erro semântico, tá? O else não pode estar desassociado a um if. Então, como eu falei para vocês, você tem uma função que gera rótulos automaticamente para o início do else e para o final da construção if-else. Esses rótulos, para o início do else e para o final da construção if-else, eles sempre são gerados mesmo se não existir o else. Tá? E a função que gera esses labels é a função generateLabel, que toma como referência, né, um vetor de caracteres aí, né, um string no caso, né? Essa string é passada como referência e dentro da função essa string é preenchida, né? Fora da função você vai emitir essa string que foi gerada pela função generateLabel, né? Então fora da função generateLabel você pode usar esse label aí que foi gerado para você, que você pediu para o compilador gerar, chamando essa função generateLabel. Caso não exista parte else, como eu falei para vocês, né, que a parte else é opcional, os labels irão apontar para a mesma posição de memória, isso é, a primeira instrução de máquina ou instrução de código intermediário gerada após o if. Tá? Após gerar os comandos do if, devemos emitir uma instrução de salto incondicional. Então, depois da parte if, né, você tem aqui uma instrução de salto incondicional para a instrução que tem depois do else. Ok? Essa instrução de salto condicional depende da máquina. Pode ser goto, pode ser jump, pode ser branch, né? E essa instrução ela vai mandar você, né, mandar a execução aí para o final do código if-else, certo? Então você emite essa instrução antes de começar a emitir o código para a parte else. Então aqui tem para vocês a função generateLabel, que vai tomar como referência o name aqui, né? E vai gerar automaticamente aí um nome. Nota que a gente tem uma variável estática aqui, né? nLabels, né? Uma variável estática como se fosse uma variável global. Então, aqui nós estamos inicializando essa variável. É lógico que essa variável ela não é inicializada sempre que você entra na função. Ela é inicializada apenas uma vez, mas toda vez que você entra na função, essa variável é incrementada. E quando você vai usar o novo valor dela, você vai usar o último valor que você tinha quando você saiu da função, né? Então, por exemplo, você entrou na função a primeira vez, nLabels vale 0. No final da função, você incrementou nLabels. Quando você entrar na função novamente, nLabels vai valer 1, né? Então, quando você der um sprintf aqui com value %d nLabels, você vai dar tá dando um sprintf de %1 para a string conv-value aqui, que vai ser a sua string aqui que você vai copiar para name no final aqui da generateLabelName, ok? E a genLabel, ela vai imprimir para o seu arquivo assembly, tá? O label que você gerou usando o generateLabelName, tá? Então a genLabel é para emitir código, é para emitir label, ok? E essas funções elas não são usadas só no comando if, tá? Elas são usadas sempre que você precisa de um label novo. Então, se você tiver numa construção switch case, se você tiver num for, se você tiver no while e precisar de labels, você vai usar essas duas funções aqui, ok?
Então, o que você vai colocar adicionalmente ao código que você já tinha, né? No analisador sintático, então você vai olhar se o símbolo primeiro, né? Ou seja, se o tag do seu símbolo, do seu token espião, ok? For if, né? Você tem um comando if, né? Então, o comando if, assim como o comando while, assim como o comando switch, eles são identificados pelo símbolo primeiro, né? Você tem dois labels aqui que você vai usar para passar como referência para generate label name, que é o label do else e o label do end, né? O label do else aponta para o começo do else, o label do end aponta para o final da construção if else, ok? Quando você entra dentro da função aqui do if, né? O que você vai fazer? Você vai gerar os dois labels aqui, o label para a parte else, que é o label começo dos comandos da parte else, e o label end, que é o label que aponta para o final da construção if else. Ok? Então esses labels eles são sempre gerados, mesmo que você vai usar apenas o label end ou o label else. Ok? Você vai gerar os dois. E também vai emitir os dois, tá? Como a gente vai ver mais adiante. Em seguida, você vai fazer um match do if, o match do abre parênteses, e você vai chamar a função B, que é a função que analisa sintaticamente e gera o código para a expressão booleana. Ok? E o resultado da expressão booleana vai ficar na pilha, tá? Após a avaliação dessa expressão em tempo de execução. Ok? Em seguida, após você avaliar a expressão booleana, você vai chamar a função genCondJump, passando como parâmetro label else. Label else você já gerou aqui, certo? O que essa função genCondJump faz? Essa função genCondJump vai gerar pop rx, comp rx com 0 e jump 0 label, e o label que você passou como parâmetro aqui, no caso, label 0. Ok? Então, a genCondJump vai gerar esse trecho de código aqui. Ok? O código para a expressão booleana foi gerado pela função b, entre parênteses ali. Ok? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai consumir o fecha parênteses, consumir o símbolo terminal begin, né, a palavra reservada begin, vai chamar a função que analisa sintaticamente e gera o código para os comandos que estão no interior da parte if, para os comandos que fazem parte do bloco if, ok? Vai casar a palavra reservada end, né, vai dar um match no end aí, e vai chamar a função genCondJump. O que vai fazer a genCondJump? Vai gerar um jump incondicional para o final da construção if else, que também é o final da construção else, né? Então a genCondJump vai gerar esse jump aqui, ó, jump label 1. Label 1 aqui está apontando para o final do else, que coincide também com o final da construção if else, ok? Depois da genCondJump, você tem que fazer o quê? Gerar o label do else, né? Porque vai começar o else. Pode ser que tenha um else, mas pode ser que não tenha. Mas de qualquer forma, mesmo que tenha ou mesmo que não tenha, você vai gerar o label aí para a parte else, ok? Então, depois desse jump incondicional aqui, você vai gerar quem? Vai gerar o label aqui, tá? Vai emitir esse cara aqui que você emitir para o código assembly, né? Esse cara aqui que você gerou usando a função generate label name, ok? Ele vai apontar para o começo da parte else, mas se a parte else não existir, ele vai apontar para o mesmo lugar que label 1, ok? E aí você vai checar. Se você tem um else, né? Se o lookahead tag é um else, aí você vai gerar código para a parte else. Então você vai dar um match no else, dar um match no begin, e você vai chamar a função statements que analisa e que também gera o código para a parte else, para o bloco do else, ok? E aí você vai dar um match no end aí para terminar a parte else, ok? E por último você vai gerar o genLabel, label end. O que faz genLabel, label end? GenLabel, label end gera esse label 1 aqui, ok? E aí você dá um return 1. Veja que aqui nós não estamos fazendo toda a verificação sintática necessária, tá? Porque, por exemplo, esse match aqui ele pode falhar, esse match open aqui pode falhar, né? Qualquer um desses matches podem falhar, statements pode retornar false,
B pode retornar false. Então você deveria checar toda essa sintaxe aqui, tá? E não simplesmente retornar 1 aqui como eu estou fazendo, ok? Você poderia também retornar 0 caso o seu if não tivesse sintaticamente correto, tá certo? Então essa verificação aí vai ficar para vocês como exercício, tá certo? Essa verificação sintática no caso. Bom, então aqui a gente já falou das funções gencodejump e gencodejump, o que elas fazem, né? A gencodejump gera aquele trechinho do código lá que está depois do código da expressão, ok? Que vem depois do código da expressão. E a gencodejump aqui gera o jump condicional para o label que você passou por valor aqui, ok? E o gencodejump aqui gera também o jump condicional para o label aqui que você passou por valor aqui também, ok? Então, no caso aqui, os labels são passados por valor aqui e você gera aqueles trechos de código que a gente já comentou. Então, você faz o quê? Você desempilha esse resultado, compara o resultado com 0. Se o resultado for 0, então soltamos para a parte else. Caso não seja 0, executamos a parte if. E é exatamente isso que faz a função gencodejump, né, que nós mostramos aqui. Caso façamos a parte if, não devemos fazer a parte else, então você tem o gencodejump aqui para você não fazer a parte else, caso você tenha feito a parte if, certo? Então você dá um salto incondicional para o final da construção if else, que também coincide com o final da construção do bloco do else, ok? Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, né, gencodejump gera um jump incondicional aqui para o final da construção else, mesmo que não exista a parte else. Esse código poderia ser melhorado, como assim? Gerando menos labels, né? Usando atributos de símbolos não terminais aí, que é o que o arrow faz, ok? E genLabel escreve o label para o arquivo de saída, conforme eu mostrei para vocês, tá? Então você observa aí que geramos os dois rótulos sem necessariamente precisarmos dos dois, né? O montador NASM, no entanto, não apresenta problemas caso encontre dois rótulos com nomes diferentes apontando para o mesmo local. Okay? Então aqui, veja que também a gente não gerou código para expressões lógicas complexas, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Ao invés disso, geramos código para uma única expressão que ela se encaixa nesse template, que ela se encaixa nessa forma, né? B levando em ID, operador relacional, expressão, onde ID é um identificador correspondente ao nome de uma variável, né? E o OP-REL é o operador relacional e ESP é uma expressão aritmética. Obviamente, esse exemplo pode ser melhorado, expandido para expressões lógicas mais complexas, né? Bastando para isso escrever um analisador sintático para expressões lógicas, né? Então isso vai ficar como exercício para vocês, né? E, como eu disse para vocês, né, durante a explicação do exemplo, a precedência é dada pela gramática, né? Então vocês vão projetar a gramática, no caso, né, antes de fazer o analisador, para que essa gramática ela tenha a precedência, por exemplo, do not. O not seja o operador de maior precedência, então a precedência do not sobre o e a precedência do sobre o ou. Então fica a cargo da gramática implementar essas precedências, ok? Então vamos ver aqui como é que é a função B, a função que faz análise sintática e geração de código aí para nossa expressão booleana. Essa função B, ela vai inicialmente pegar o lexema do ID, ok? Pegar o lexema do identificador aí e copiar para lexema of ID. Veja que isso é feito antes de fazer match ID, porque se você faz match ID, você vai estar apontando para o operador relacional. E antes de apontar para o operador relacional, você tem que pegar o lexema do seu identificador. Após pegar o lexema do seu identificador, você pode consumir o seu identificador e você vai chamar a função genID passando o lexema do seu identificador. O que faz a função genID? Ela vai empilhar o identificador. Então ela vai mover o identificador para um registrador e vai empilhar esse registrador. A função boOperator, ela você vai passar como referência para ela o seu operador, tá?
e ela vai capturar esse operador e armazenar na variável operator aqui. Então ela vai verificar se o seu operador é um operador válido, ou seja, é um operador relacional, e vai capturar esse operador. Então, se seu operador for um operador relacional, você vai entrar nesse if aqui. Entrando nesse if, você vai gerar o código para a sua expressão aritmética, né? Vai fazer a análise sintática e gerar o código para a sua operação aritmética. E no final você vai chamar a função genbool. O que vai fazer a função genbool? Ela vai gerar código para a construção sintática, ID, operador relacional, expressão. Porque essa função B aqui, ela vai gerar código para uma expressão relacional simplificada, ou seja, uma expressão relacional que casa com esse template aqui, ID, operador relacional, expressão. E o resultado dessa expressão relacional ele vai ficar na pilha, ok? Então vamos dar uma olhadinha nessas funções aí, né? Então, bool operator, você vai passar como referência aqui o seu operador. Ela vai verificar se seu operador é um operador relacional. Então, você vai olhar o tag do carhead. Lógico que você tem que modificar o analisador léxico para incluir esses operadores relacionais aí, ok? Então, o operador vai receber o tag do lookahead. Você vai dar um match no seu operador aí, vai consumir o seu operador e vai retornar true. Caso contrário, você dá um erro dizendo que você está esperando um operador relacional e ele não foi encontrado e retorna false. Ok? A genbool ela vai fazer o quê? Né? Como nós estamos colocando 1 em RCX, ok? Então, nós não precisamos nos preocupar em inverter a semântica do operador para gerar a instrução em assembly. Então, se for igual, você vai colocar jump equal, se for less than, você vai colocar jump less, se for greater than, você vai colocar jump greater e assim por diante, ok? Então, o que você vai fazer? O seu ID e a sua expressão, né, o resultado da sua expressão, eles foram empilhados, você vai desempilhar os dois, um para RBX, outro para RAX, vai mover um para RCX, e como se tratam de números inteiros, né, você tem que fazer uma comparação com 4 bytes. Porque a instrução assembly comp RAX RBX é diferente da instrução assembly comp EAX EBX. Então, se você não tiver um match entre o tamanho do dado e o tamanho do registrador, a instrução comp ela vai ter um resultado diferente do que você espera. Tá? Você tem que ter um casamento, você vai ter que ter uma combinação aí entre o tamanho do dado e o tamanho do registrador para que a comparação possa ser feita de forma correta. Então, quando eu fiz a primeira vez esse código, eu comparei RAX com RBX e o flag de comparação ele não foi modificado corretamente. Então, esse código inicialmente não funcionou, mas depois eu fiz um debug aí usando o GDB e eu descobri que o problema estava nessa instrução aqui. Aí você tem os demais casos aqui, né? E finalmente você vai fazer o quê? Vai mover 0 para RCX e vai emitir para o código assembly o label booleano aqui que você gerou. Okay? Esse bool label name ele foi gerado por uma função aqui chamada generate bool label name, que vai gerar um nome de label específico para quando você está fazendo geração de código para expressões lógicas. Ok? Então, os labels para expressões lógicas vão ter nomes diferentes dos labels para construções if-else, para construções while, porque eu quero que meu código assembly seja legível. Então, por isso que eu criei uma função para gerar nomes diferentes, mas poderia, por exemplo, ser a mesma função que gera labels para construções if-else, para construções while, não tem problema. Tá? No caso aqui, eu quis criar uma função específica para gerar label para códigos de avaliação de expressões booleanas. Finalmente, eu emito esse código, move RAX RCX para o arquivo de saída. Esse bool label name aqui, ele não é utilizado porque você não tem nenhum %s aqui na sua string, tá? E aí você vai, ele ficou aqui porque eu dei copy paste, tá? E aqui você vai dar um fprintf aqui
para o arquivo de saída de RAX. Tá? Então você vai emitir aqui, puxa RAX para o seu arquivo de saída, ok? E aí você tem a função do label name aí, que ela segue a mesma filosofia aí do generate label name, tá? É a mesma função, só que eu troquei o nome aí para gerar um nome diferente aí, ok? Então nós vamos agora olhar algumas modificações adicionais que foram feitas no código aí e também executar esse código aí nos exemplos para a gente ver o funcionamento aí da compilação de códigos com comandos if e comandos if-else. Então vamos rodar aqui nosso compilador nos exemplos if e if-else. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês algumas modificações que foram feitas no código aqui, principalmente na parte de geração de código, onde a gente conseguiu resolver o problema do buffer de teclado. Então o escrito Aristides Lemos sugeriu essa correção, né? De estar criando aqui mais strings de formato aqui, só que sem o 1310, né? O carreage return no line feed, simplesmente uma string com % determinando com 0. E a gente fez uma modificação aqui na função genread, né? Onde a gente moveu para o primeiro parâmetro essa string sem o carreage return no line feed, ok? E fizemos isso para o tipo int e para os demais tipos aqui também. E o problema de buffer de teclado ele foi resolvido. Uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção também é que aqui no sintático a gente não está implementando o comando de atribuição, né? Apesar de ele estar lá na gramática, ele não foi implementado nessa versão do compilador aqui, né? Então, se o comando de atribuição não funcionar, vocês já sabem por quê, né? Os comandos que estão funcionando aqui, né, nessa versão que eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou compilar e mostrar para vocês, são os comandos de read, né? Os comandos de write. Dentro de write aqui ele funciona o write ID e o write string, né? Como a gente viu na aula passada. E o comando if aqui, ok? Esse comando if aqui foi o que a gente analisou durante a aula aí. Okay? E não vai funcionar aqui o comando de atribuição. Então, vocês teriam que fazer aqui um else if, lookahead seta tag igual a id, tá? Para fazer o comando aí de atribuição funcionar. As funções que a gente tinha anteriormente para análise de expressões aritméticas, elas estão todas aqui, né? Elas foram incorporadas, né? Como vocês podem ver, ok? Então, as funções para expressões, elas funcionam todas, né? Então, funciona, quando você tem fator, funciona biparênteses, funciona int e funciona id, né? Int, no caso, é quando você tem uma constante, ok? E, basicamente, é isso que eu gostaria de falar aqui que a gente fez de modificação no código e o que o código também não está fazendo, tá? Os demais arquivos, os symbols, né, o analisador léxico, os symbols não teve modificações, e o analisador léxico a gente colocou aqui o if, o else, o while, né, ok? E aqui a gente fez o tratamento aí para operadores relacionais, né? Então aí a gente tem o tratamento aqui para atribuição, né? Dentro da atribuição a gente tem o tratamento aqui, se eu tenho duas atribuições, então eu tenho igual, né? Ok, se eu não tenho um outro igual depois do igual, eu dou um getC aqui, né? Para voltar um caractere, né? Eu tenho aqui o caractere less than, o caractere greater than, né? O less than, se aparecer depois o igual, né? Que a gente está chamando de assign aqui, você tem o menor ou igual, né? Senão você só tem o menor, tá certo? Então, todo esse tratamento aqui ele é feito no interior do léxico, como vocês podem estar olhando aqui, tá certo? Aqui é o tratamento para string. Então, no léxico a gente modificou isso daí, tá? E agora eu vou rodar para vocês aí o código para vocês verificarem aí o funcionamento.
Então, esse exemplo do comando if está no capítulo 4, exemplo 2, e nós vamos fazer esse exemplo aqui. Então, make, né, ele vai rodar o makefile, ok? A geração de código, como vocês podem ver aqui, é uma geração para Windows, né? E eu gerei aqui o mycomp.ez, ok? mycomp.ez aqui, ok? E aí eu tenho o teste1.cc. Tá? O teste1.cc, ele está aqui, né? Teste1.cc, então eu tenho um inteiro A, não inicializado, né? Eu escrevo aqui entre com o valor de A, leio o valor de A, né? Se A for maior que 0, eu escrevo o valor de A é positivo, né? Se não, eu vejo se A é 0, escrevo o valor de A é 0, né? Se não, desse C aqui, né? Eu escrevo o valor de A é negativo. Tá ok? Então, eu vou dar aqui um mycomp teste1.cc, gerei um teste1.cc.asm, né? Como vocês podem observar aqui, né? Ele acabou de ser gerado. Então, eu tenho aqui o e-mail, eu tenho o printf e scanf, que são duas funções externas, né? Obviamente, aquele problema de buffer de teclado estava acontecendo porque eu estou usando as funções do C, né? Se eu tivesse codificado as minhas funções para leitura e escrita, usando chamada de sistema, eu não teria esse problema, tá? Então, você pode falar que isso é um remendo, mas futuramente a gente vai tirar esse remendo, tá? Então, aqui eu tenho o código da minha expressão, né? Como vocês podem ver aqui, ó, bool label 0, né? Sendo gerado aqui, tá? E como a variável A é não inicializada, ela fica aqui na seção BSS, tá certo? Aqui estão as minhas strings, né? E para terminar o programa eu chamo exit process, ok? Veja que a gente tem uma geração excessiva de labels aqui, né? Mas isso não dá problema, o NASM não reclama, tá? E é isso aí. Vamos então rodar o NASM aqui, né? No teste1.cc.asm, então NASM -f win64 teste1.cc.asm, ele vai gerar um teste1.cc.bj, aqui ó, 10 e 10, né, 10 e 10, dia 15, ok? E agora a gente vai dar aqui, ó, vamos linkar esse objeto, né, então gcc teste1.cc.bj menos o teste1.ez. Nota que a gente não tem aqui o teste1.ez ainda, né? Então vamos criar o teste1.ez. Então aqui nós criamos o teste1.ez, ok? E aí nós vamos executar o teste1.ez, ponto barra teste1, né? Ou teste1.ez, ok? Entro com o valor de A 10, então o valor de A é positivo, né? Vamos executar novamente. Entro com o valor de A menos 10, o valor de A é negativo. Se você executar novamente com o valor 0, ele vai falar que o valor de A é 0. Então, esse teste 1 aqui está funcionando, tá certo? Vamos agora rodar o exemplo no teste 4. Tá? O teste 4 é um if sem o else. Está vendo aqui? Ó, if A igual a 0, o valor de A é 0. Né? Se A for 0, ele vai dizer que o valor de A é 0. E vai imprimir o programa terminado com sucesso. E se o valor de A não for 0, ele não vai imprimir nada, só vai imprimir programa terminado com sucesso. Ok? Então, vamos lá, né? NASM-F, Uni64, teste4.cc.asm, né? Ele gerou aqui para mim um teste4.cc.bj, 10 e 13, ok? Então, aqui, GCC teste4.cc.bj menos o teste4.ez. Então, aqui eu tenho o teste4.ez e vou executar esse teste4.ez. Então, aqui entro com o valor de A 0, o valor de A é 0, programa terminado com sucesso. Se eu entrar um valor negativo, por exemplo, menos 10, ele não imprime nada, né? E diz aqui para mim, programa terminado com sucesso. Então aí, pessoal, essa foi a nossa aula sobre comandos if e if-else.
Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para a gente estar respondendo aí conforme o curso avança, ok?